Boa tarde, pessoal. Para os que vão chegando aí, sejam bem-vindos aos perfis do Sou BH. Começa hoje mais um ao vivo Sou BH para a gente falar um pouquinho do Dia Mundial do Rock e do show que o Humberto traz aí para BH. Mais uma vez, cidade que tradicionalmente o recebe muito bem. E para a gente é uma alegria grande esse casamento aí de timing, né? Falar de rock e ter o Humberto aqui numa data emblemática e com um espetáculo que geralmente, quando ele faz uma noite, lota uma noite, quando faz duas, lota duas. Depois a gente sugere para o Humberto ficar uma semana inteira aqui para a gente testar se ele enche a casa todos os dias. Então, para inaugurar, primeiro, obrigado, viu, Humberto? Pô, eu que agradeço o convite, é um prazer. Para a gente é uma alegria ter você aqui. Eu queria começar falando um pouquinho dessa relação sua com BH, justamente porque o jornalista, né, até quebrando um pouquinho esse protocolo, ele ou pesquisa um artista ou ele experimenta o espetáculo. Né? E a nossa equipe inteira já esteve em vários shows seus aqui em BH e é um fenômeno de intensidade, de presença e de envolvimento que é preciso ter talvez alguma explicação histórica para isso. Né? Por que BH te recebe sempre com essa intensidade toda? Pô, eu me pergunto sobre isso também, porque não houve nada assim especial para que isso acontecesse, assim, nada premeditado. Até foi uma das poucas capitais pelas quais eu não passei com o primeiro disco, Longe Mais Capitais. O primeiro show aqui foi com o Revolta Estudante, se não me engano, ou talvez até o outro que eu digo. Mas, de fato, se criou uma identidade muito grande e eu fico muito feliz, porque eu sempre gostei muito não só da música mineira, a qual todo mundo se refere, mas da cultura mineira. Eu acho que o Minas assim, é quase o centro geográfico do país, mas é meio um centro cultural do país, né? Ele está equidistante da coisa mais exagerada do sul e do norte e da coisa do litoral também. E é um lugar onde eu sinto que as pessoas ouvem, não sei se com mais atenção, mas parece que as coisas aqui têm seu próprio tempo, né? Eu faço shows aqui e eu sinto que é independente da exposição que eu estou tendo em determinado momento, a reação das pessoas parece que elas vão pela sua própria cabeça atrás dos artistas que interessam a elas. Então isso me deixa muito feliz com essa relação tão próxima que eu tenho com o BH. E você mesmo fala sobre as suas várias facetas, né? Tem um lado que é de composição, então tem aquelas turnês que você se preocupa mais com a letra, com a profundidade do texto, mas tem também aqueles momentos em que você busca cantar com o pulmão, foca na coisa da vocalização, e tem os espetáculos que você pensa, assim, eu só não vi ainda a bateria, né? Fazer uma turnê tocando bateria, mas que os instrumentos falam mais alto. Esse atual momento seu é mais uma média desses três Humbertos ou ainda é um foco maior no instrumento? O que você traz em termos de propósito para esse show? É muito, muito louco, porque às vezes assim, as pessoas, às vezes, quase sempre tem uma visão mais nítida do que a gente está fazendo do que a gente mesmo. Às vezes é misterioso até para mim saber mixar esses vários elementos, né? O que eu notei de um tempo para cá é que era muita gente pedindo um disco de inéditas, né? Eu achava estranho porque eu não sentia dentro de mim uma necessidade tão forte, assim, de disco de inéditas. Uma coisa é quando tu começa, por 10 anos eu lancei um disco por ano, e discos muito intensos do ponto de vista da composição, né? E é natural que com o tempo vão faltando menos tijolos nessa parede, que tu demora um pouquinho mais, né? Mas de tanto ouvir isso, que eu me dei conta que o que estava acontecendo, na verdade, é o seguinte: esse prazer e essa excitação de estar compondo, às vezes ela é desviada, e por algum tempo foi desviada pela coisa dos livros que eu lancei, e mais recentemente pela coisa de montar trios, entendeu, cara? Porque tem várias facetas, tem o compositor, tem o letrista, tem o vocalista, tem o instrumentista, tem o arranjador, o produtor, mas tem uma coisa que pouca gente saca, que eu sempre gostei de montar grupos em minha volta, né? Por mais que seja um ato solo, assim, eu gosto de saber com quem eu estou tocando, de cair na estrada com quem eu gravei, né? E isso é um lance, para mim, é tão criação quanto escrever uma canção nova. Rearranjar uma canção antiga, recolocá-la no show, juntar Infinita Highway com Até o Fim, para mim isso é uma terceira composição, entendeu, cara? São duas músicas de tempos tão distintos e falando mais ou menos a mesma coisa, e elas casam tão bem no tom e no BPM. Então, a partir do tempo, essa distância que eu reconheço que existe, essa diferença do compositor, do instrumentista, do letrista, tudo vai se misturando e vai sendo uma coisa só, né? E então, por exemplo, rearranjar, fazer um set list, ensaiar, para mim é tudo criar hoje em dia, né? Eu adoro que seja assim, porque eu acho que
as pessoas absorvem também sem fatiar, né? Então, eu acho que eu estou mais próximo hoje em dia das pessoas que me ouvem, da minha mente está mais parecida com a mente das pessoas que me ouvem do que jamais foi. Agora, o interessante é que esses trios têm uma responsabilidade a mais esse formato show, não sei se procede para o artista, né? Mas porque cada instrumento fica mais fácil de você identificar e, mais do que isso, o público e o artista ficam conectados com mais firmeza, talvez. O olho no olho ali é diferente. Se tem vários artistas, você tem, entre aspas, algumas fugas. Esse olho no olho do seu público hoje é mais especial do que lá atrás, quando você tem essa oportunidade de ver o que as pessoas sentem de imediato? Hoje eu tenho a impressão que, às vezes, eu olho no show e digo, caramba, acho que essas pessoas me conhecem mais do que eu próprio me conheço. Porque eu não fico refletindo muito sobre as coisas que eu faço, né? E tem gente que me acompanha há 20 anos, sabe? Então, é uma relação bacana, assim. Às vezes parece que eu só tenho que relaxar. Não. Relaxa e aproveita esse mar, assim, né? Para navegar. Eu sinto isso hoje em dia. É bem diferente de quando eu comecei, bem diferente. Mas o mundo é diferente também, a maneira como se ouve música é diferente, né? O espaço que a música ocupa na vida das pessoas é diferente. E o lance do trio, eu acho que é um nicho que eu achei, me sinto muito à vontade. E não é para todo mundo. De fato, assim, a música, um tempo para cá, foi assim, essa coisa da parede de sons. É uma música mais de produção do que de execução hoje em dia, né? Então, não tem nenhuma brecha, não tem buraquinho, mete um ruidinho, não sei o quê. É um pouco contra a onda do que se faz no momento, mas eu acho que, por outro lado, é uma coisa que sempre existiu, esse fascínio lúdico, assim, de alguém tocando um instrumento, um pedaço de madeira com umas cordas de metal. Isso acho que nunca vai dançar, por mais que as pessoas não estejam prestando muita atenção. Tem muita gente que presta atenção, tanta versão que compensa os que não prestam atenção. E aumenta o frio na barriga, porque igual você está dizendo, né? 20 anos parece que os fãs que ali estão te acompanham, e em muitos casos não só parece, né? Como você e alguns outros artistas têm uma rara condição de atravessar gerações. Então, pelo que observo, vocês, Los Hermanos, algumas bandas têm fãs com camiseta. Aí depois o pai, o filho e todo mundo vestido de Gessinger, né? Então, isso para você desperta um frio na barriga maior, ou para você desperta um prazer maior ali, sentir que essa responsabilidade está viva na sua frente? Eu acho que desde o início eu desarmei essa bomba relógio, no sentido de que eu sempre tive a consciência de que essa coisa de ser um artista popular, às vezes pode desbancar para um lance meio autoritário, assim, de eu estou aqui no palco, eu vou ensinar vocês, né? Então, desde o início, o nome da banda, Engenheiros do Havaí, é um nome auto-irônico, assim. E acho que desarma, né, um pouco essa... E muitas coisas que eu escrevo também, eu acho que desarma essa tendência que se tem de achar que um cara, porque está cantando umas canções, sabe mais do que tu, né? Eu acho que desde o início eu deixei isso bem claro, então eu fico tranquilo, não me dá essa ansiedade, assim. E também as coisas que eu fiz na minha carreira, para quem vê de longe, não é uma linha reta, assim, entre dois pontos, porque a linha reta pode ser mais curta, mas às vezes é a mais estéril também, né? Tem um monte de curvas e a maneira como eu toco minhas canções, às vezes recompondo elas, né? É uma coisa que é bem comum no mundo do jazz, assim, mas no mundo pop pouca gente... Talvez o Dylan faz isso bastante, né? Então eu acho que essas coisas que eu fiz naturalmente, sem pensar na minha carreira, meio desarma essa tendência das pessoas ficarem muito assim, seguindo um grande rico, né? Eu acho que elas me veem de igual para igual, assim. Claro que eu tenho meus cabelos brancos, eu já passei por algumas aventuras e com o tempo tu fica ganhando esse karma de sobrevivente, que eu acho muito bacana. Eu sou capricorniano, eu gosto que o tempo passe por mim, mas eu também não quero deixar isso como uma coisa muito heróica, assim, eu né? Estou me esforçando para não falar do cabelo, viu? Mas se você falar dele, eu falo de qualquer assunto. Das dezenas de perguntas que recebemos. Eu falo de qualquer assunto. Mas eu guardei essa para o final, porque realmente seu cabelo, mais do que tudo, virou capa de disco 1 milhão de vezes na sua carreira, né? Pois é. Sempre escolhem. E acho que até uma característica que vai além do cabelo, assim, você tem uma presença de palco que é peculiar e é constante, como você disse, né? Sempre você faz do palco o momento de se jogar e balançar e tudo mais. Para você, hoje, se soltar é um sinônimo de confiança, um sinônimo de que você conseguiu fazer da sua arte assim, um alicerce seguro para você levar ela para todos os lados, você está seguro lá e por isso você tem essa leveza na sua profissão? Não, talvez a insegurança. Eu sempre fui muito inseguro em relação a tudo, assim.
Mas quando começa uma música, cara, parece que eu sou transportado para outro mundo, né? Transe, assim. E incrível que parece, no momento que acaba a música, assim, que acaba o último ruidinho do prato, cara, parece que eu tô de pijama ou nu na frente de um monte de gente. Eu não sei falar entre canções, entendeu, cara? Eu adoro quando eu vou no show, as pessoas falam entre canções, mas é uma coisa que parece, quando acaba a música, parece que, cara, parece que a carruagem se transformou numa abóbora, entendeu, cara? Então, essa coisa da performance é muito natural. É só ver que ela não mudou muito de um tempo para cá, né? E esse lance do cabelo é muito estranho, porque um tempo atrás eu estava andando na rua, assim, e eu gosto muito de caminhar a Porto Alegre, coincidiu com a saída do colégio, estava saindo um monte de... tá saindo um monte de criancinhas, assim, e eles olhavam para mim, assim, eu disse, mas que estranho, esses moleques não devem me conhecer, assim, pequenininho, e olhavam para mim e começavam a rir. Aí eu me dei conta que eles estavam rindo do meu cabelo, cara, que para mim é uma coisa super natural, mas para aquelas crianças... A geração Neymar ainda. Cara, não, e tinha um monte de crianças com moicano, eu disse, caramba, como é louco isso, né? Porque o cabelo comprido é uma coisa natural, só deixar crescer ele fica assim. E o cabelo moicano não exige uma coisa, uma preparação, mas para eles era muito mais natural. Foi uma pequena assim, pós-graduação sobre a relatividade das coisas no mundo pop, aqueles poucos metros que eu caminhei no meio das crianças olhando o meu cabelo. Enfim, é isso. Eu acho que eu não acho ruim também essa coisa nesse sentido, assim, de tu virar meio um personagem. Às vezes é até bom para te defender um pouco, claro. Sabe? É surpreendente o número de artistas assim que são tímidos mas descobrem alguns biombos assim para si. Eu quando não estava nessa lida assim de ser um cara público, quando eu via artista falar que era tímido, eu disse, mas que picareta, como é que vai dizer que é tímido, toca um monte de... Mas hoje em dia eu entendo muito, às vezes se cria uma outra persona ali, que não deixa de ser tu, mas é um tu estilizado assim, né? A gente recebeu várias e várias perguntas que devem ser comuns para você, então vou até adaptá-la, porque, Humberto, quais são as dicas para quem está começando, etc. Só que como eu enxergo, nós enxergamos enquanto equipe também, no Sou BH, como você é uma pessoa da cultura, não da música, então muito mais ampla do que só o rock, do que só o cantar, do que só o violão ou um instrumento, para quem hoje não só quer enveredar para a música, mas quer viver de arte, de cultura, em tempos tão difíceis para você ter qualquer emprego, né? Um mercado de trabalho apertado, quando o cara sente que o coração dele vai para o mundo da arte e ele te fala, ó, você é uma referência, então você tem pelo menos algo a me dizer, ainda que não seja só música. Esse mundo das artes tem atalhos ou é feito só de batalha mesmo? O que você enxerga? Tem atalhos, mas eles só levam para a derrota, eu acho. Porque, como eu falei antes, às vezes o caminho mais curto é o mais estéril, né? E eu acho que o principal, assim, a gente vive num mundo muito pragmático, né, cara? As pessoas escolhem parceiros como quem escolhe o carro para comprar, com valor de revenda, qual é a cor, não sei o quê. É um pragmatismo que é muito estéril, cara, entendeu? Então, se eu pudesse dar uma dica, é isso, não sejam pragmáticos, procure... Tem certas coisas na vida que aparentemente não tem muita função, nem muita lógica, mas são coisas importantes, então é um lance que tu tem que regar essa plantinha, a paixão que tu tiver, seja lá por que for, cara, por pintar, por torcer para um time, qualquer coisa que foge um pouco da lógica mecanicista e pragmática disso, causa e conteúdo, isso vai me fazer chegar ali, dali eu vou para lá, qualquer coisa que te deixe um pouco menos objetivo, assim, eu acho que te ajuda a criar, porque tu abre a janela, assim, dá um desespero no mundo que a gente está vivendo, assim, diz, cara, de que serve uma canção, cara, sabe? Se for muito pragmático, tu não vai fazer canção, cara, tu vai construir armas, sei lá, entendeu? Então, acho que a primeira coisa é desarmar essa arapuca do pragmatismo, da objetividade. Isso seria melhor, estaria tocando para mais gente, estaria não sei o quê. Cara, isso tudo, se tu for ver a história da arte, tanta coisa improvável acontece, cara. Se eu tivesse que escrever um livro, eu escreveria não dando dicas para a coisa acontecer, mostrando como eu fiz coisas teoricamente erradas no meu caminho e sobrevivi, cara, e adoro as cicatrizes que eu tenho, as marcas na canela, eu adoro elas, cara. Então é isso, eu acho que assim, para não ser muito específico, falar de música, quebrar fugir dessa arapuca, dessa armadilha do pragmatismo e do objetivismo, sabe? E no Dia Mundial do Rock, né? A gente está nele e é curioso porque atualmente sua bio lá no Instagram, músicas inéditas, no Twitter, em outubro, né? E por falar em canções, não tem sido recorrente, ao menos no que se considera primeiro escalão do rock brasileiro, essa renovação. Poucos se mantêm compondo
coisas novas e se reinventando. Eu acho que você faz um pouco dos dois. Você reinventa suas letras, reaproveita coisas lançadas por outros, faz novos projetos se relacionando e compõe letras que antes você ainda não tinha trabalhado. Então, eu me pergunto, você acha que o mundo de hoje ficou difícil para o rock porque sempre foi uma essência de escrita baseada na vida real? E hoje a gente é mais retirado da vida real, ou a gente mais se retira dela do que a gente se insere nela. Então, você acha que a tecnologia, de certa forma, prejudica o compositor, o que faz prejudicar um pouco o rock? Isso tem alguma relação? Por que o rock não está tão forte hoje? Não, acho que isso não, cara, porque tu poderias fazer uma canção, em vez de fazer tantas canções foram feitas para automóveis, né? Principalmente no rock americano, tu pode fazer uma canção para um aplicativo, né? Então, acho que o tema nunca vai faltar, cara. Enquanto a gente existir, ser humano precisa pensar sobre por que está aqui, por que está fazendo as coisas, né? Eu acho que o que acontece é que com o fim da indústria fonográfica, talvez, cara, a gente não se desse conta, mas talvez fosse a indústria fonográfica que fizesse a roda girar, às vezes, um pouco mais rápido do que deveria, né? Se instituiu que a cada ano um artista ia lançar um disco, depois 2 anos, mas assim... Todo mundo só fala das mazelas, das coisas ruins que tinha a indústria fonográfica, mas talvez isso fosse mais positivo. Ela buscava a novidade, né? E talvez de uma maneira mais veloz do que as pessoas estavam precisando de novidade. Né? Por coincidência, eu estive viajando agora, fui ver 3 concertos de artistas em situação parecida. Assim, eu fui ver Sting, Mark Knopfler e Robert Plant, os 3 vindo de bandas consagradas e agora com a coragem de assumir novos caminhos e tal, mas a ele se coloca uma coisa que eu acho que se coloca a todo artista longevo, que é assim, como lidar, como mixar o seu catálogo com as novidades, né? Talvez as pessoas também, não sei se elas querem tanta novidade, entendeu? E não sei se é certo ou errado isso. Isso que eu estou falando sobre a coisa da velocidade da indústria fonográfica é uma coisa que eu tenho que pensar todo dia, cara, quando eu faço set list, assim. Eu penso, mas vem cá... Vai ser a síntese, né? E eu acho que talvez, às vezes, também não pode ser muito cerebral. Às vezes, tu tem que tocar o que tu está afim de tocar, né? E mudar durante o show, hoje em dia, cara, eu ensaio muito mais do que eu ensaiava, toco muito mais, gosto muito mais de fazer show, assim. Agora, para BH, pô, a gente está em estrada 2 anos, assim, eu ensaiei para o show de BH, cara. Eu acho maravilhoso ensaiar. Engraçado que antigamente, sim, a gente... Músico tinha um certo orgulho de dizer que não gosta de ensaiar, né? Como atingir um status que eu não gosto de ensaiar. Cara, para mim, é tão bom quanto fazer o show, assim. E hoje em dia, tu tem que estar mais vivo. Antigamente, tu saía de Porto Alegre, tu sabia exatamente como ia ser recebido o show em outros lugares. Era proporcional à exposição que as músicas tinham em rádio e TV. Se tocou bem, todo mundo vai... Meio que os shows eram sempre iguais, meio que tu sabia. Hoje em dia, cara, é sempre uma surpresa. Tem uma música que, sei lá... Vazou um vídeo de tu tocando num programa de TV e ali é um hit local. Isso é tão bom. É como no início, onde cada show, cada início de música, em cada bar era uma insegurança. O que será que vai acontecer? Vou ser aplaudido ou vou sair corrido desse bar? Então, eu acho que tem isso. Eu acho que, respondendo mais objetivamente, o tema nunca vai faltar e eu acho que é tão... Escrever uma música sobre aplicativo é a mesma coisa que fazer uma música sobre Mustang, por exemplo. Faça sobre o teu novo computador. O que muda é que, realmente, essa coisa dos clássicos, de tocar os clássicos... talvez seja uma coisa que tu tem que fazer mesmo, em vez de ficar te reinventando a cada ano, tentar fazer um mix de tudo que tu já fez com o que tu está fazendo, tu pretende fazer isso. Essa é a minha, se eu posso falar em estratégia, é essa, assim. Eu não quero viver só no passado, não quero viver só no futuro, eu quero fazer um mix. E esse mix é hoje à noite em BH, talvez amanhã seja outro, entendeu? Porque é um mix daquele momento, de como eu mixo tudo que eu vivi hoje. Que é como tu fala com as pessoas, tu encontra uma pessoa, cara, tu olha no olho dela, tu quer dizer tanta coisa, né? Tu quer dizer como foi a tua infância, ao mesmo tempo tu quer dizer como tu te vê como um ancião e como mixar tudo isso. Não pode dizer assim, esses primeiros 20 encontros eu vou falar da minha infância. Não, tu faz tudo misturado, né? E eu acho que show também é uma relação, por mais gente que tenha na plateia, é uma relação de olho a olho, de pessoa com pessoa. E até por falar nesse olhar para a obra, né? A gente recebeu muitas perguntas de engenheiros, de músicos, de canções, de discos, mas eu acho que a forma melhor que talvez você consiga fazer um balanço sobre o que que representa para você esse momento, eu acho que você tem sua filha, talvez vá ser vô, e quando o seu netinho perguntar, o netinho, né, poxa, que Engenheiros do Havaí, vovô? Escutei falar que era uma das maiores bandas da história do rock do nosso país. O que que representou para você em termos de sentimento, aquela fase ali? É orgulho, é gratidão? O que que você sente quando você pensa
na síntese dos Engenheiros do Havaí? Pô, orgulho total, orgulho total. Muita gratidão, assim, eu acho que tem tanta gente boa, cara, tanta gente boa que não tem chance de atingir o público que eu atingi, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter humildade, saber que tem um pouco de sorte envolvida, assim, de estar num momento histórico que as pessoas estavam a fim de ouvir aquele tipo de som. E trabalho, de seguir tão forte quando o momento histórico já não é mais esse, entendeu? Mas sem pragmatismo, né? Não. Trabalho no sentido de acreditar no que tem de mais forte esse ofício, essa arte, esse ofício, que é não ser pragmático, não ser muito objetivo, né? Que falta faz uma música como Infinita Raio? Nenhuma. Mas mudou o mundo meu e de muita gente essas canções, né? Essa coisa meio pouco difícil de definir na matemática. Mas muito orgulho, assim, dos engenheiros, do som pouco provável que a gente fez. Muito gratidão por ter encontrado pessoas muito habilidosas no meu caminho, né? Que cada uma deu uma cor especial a cada momento desse caminho. Agora, sempre tentando fazer com que a sombra do passado não esconda o sol que está brilhando hoje, entendeu, cara? Que é um risco, né? Quer dizer, é mais cômodo, assim, tu ficar, não, porque eu fiz isso, pô. E eu vejo, assim, muita gente da minha geração, agora menos, agora todo mundo caiu na real, mas até uns 5 anos atrás, muita gente da minha geração reclamando as novas gerações não têm letras legais. Cara, é outro mundo, não dá para julgar, entendeu, cara? E é um movimento pendular, às vezes é uma geração que se baseia muito na coisa da letra, aí vem uma geração que privilegia outras coisas, né? A geração posterior à minha, por exemplo, são músicos muito mais bons tecnicamente, talentosos até, né? A gente era meio faça você mesmo, cara. Eu estourou o primeiro disco com Eitos de Ouro, a primeira coisa que eu fiz foi tocar baixo pela guitarra, uma coisa meio amadora até, mas no bom sentido, né? Nessa falta de pragmatismo. Então, acho que cada geração tem que responder às questões que o tempo apresenta a elas, e cada pessoa também tem que caminhar com o tempo. E antes da gente entrar para a reta final, Humberto, até convidar a gente com o Ao Vivo Sou BH, abriu para perguntas, né, nas diferentes redes sociais. Foi difícil escolher as melhores, né, mas a gente trouxe 2 fãs que têm colocações pertinentes do nosso ponto de vista. Vamos convidar de um em um. Aí pode vir Jordânia, se apresentar e colocar a sua questão. Tudo bom, minha jovem? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, Humberto. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo ótimo. Pode ficar por aqui. Então, Humberto, prazer, meu nome é Jordânia. Minha pergunta para você é que no DVD do Engenheiros Acústico MTV, você apresentou assim para a gente a Clara, né, na música Pose, e eu quero saber se sua profissão influenciou na profissão dela atualmente, se ela optou por seguir a música, se teve alguma influência sua no trabalho dela hoje. Cara, eu acho que sim, mas não profissional. A Clara agora se formou em arquitetura e há 4 anos mora em Estocolmo, trabalha num escritório bacana de arquitetura lá. E mesmo quando ela participou do Acústica MTV, ela nunca quis assim fazer da música a profissão dela, o ofício dela. Assim. A música é uma companheira para ela e isso já me satisfaz. Assim. Eu nunca dei pilha também. Eu acho que na visão dela também, eu fico me pensando, o que será que música significa para ela? Talvez música signifique um pouco o pai dela ter estado tão ausente em tantos fins de semana da vida dela. Né? Enfim, ela nunca quis seguir a carreira. Quando participou do Acústica MTV, isso já era claro também. Mas eu fico muito feliz que ela tenha a música como companheira. E eu aprendo muito sobre música com ela. Agora a gente foi assistir o Bob Dylan junto, né? Foi eu, a Adriana e ela. E foram 3 relações completamente diferentes, assim. Ela achou um show um pouco engraçado, eu quase chorei de emoção. A Adi já ficou meio cabreira, assim, com a maneira como o Dylan está se relacionando com as pessoas. E muito louco, da mesma família, gente tão parecida assim, e tendo visões tão diferentes. E complementares, eu aprendi muito sobre o show do Dylan, conversando com ela depois do show. Assim. Eu que sei tudo sobre ele, assim, e ela que pouco sabe, mas me ensinou muito. Então, esse diálogo eu acho que é legal, assim, que é não achar que porque tu é mais velho, tu tem... O teu ponto de vista tem prioridade em relação ao ponto de vista da tua filha, jamais. Obrigada. E o nosso outro convidado, por favor. Tudo bom, meu jovem? Beleza. Bom, eu queria saber o seguinte, parece que você vem fazendo os últimos shows a releitura dos 30 anos de alguns CDs, né?
como foi o Longe Demais das Capitais e agora o Revolta dos Dantes. Isso é uma coisa que vai ter sequência, tá na pauta, e se tiver, qual um outro CD que você gostaria realmente de fazer essa releitura de 30 anos? Essa carroça acabou me atropelando, cara, porque assim, o Revolta eu senti uma necessidade forte, porque é um disco muito relevante, e quando ele saiu, eu não cheguei a tocar ele na íntegra, ficou um disco um pouco espremido entre o Longe Demais e o Outros que eu digo. Eu sentia uma dívida com o Revolta, então para mim era bem relevante tocar ao vivo. Foi muito bacana essa experiência de ver gente que nunca tinha, que estava ouvindo o disco pela primeira vez quase, né? E fiz isso com as canções do Filmes de Guerra, mas, pô, esse ano já tinha do Tchau Radar, que eu acho um disco bacana, mas não, para aí, então eu vou virar um museu de mim mesmo, né? Resolvi dar um tempo que estava acontecendo muito isso, mas são momentos assim que me deram muito prazer. Até porque, como eu falei antes, de 85 a 95 eu lancei um disco por ano, discos muito intensos, assim, né? E então agora eu vou dar um tempo, não me vejo fazendo isso tão proximamente, porque agora em outubro eu lanço um disco novo, aí eu vou ficar uns 2 anos focando nele, né? E eu já vejo agora, assim, na prática, assim, nos shows, uma galera meio pós-engenheiros, assim, que é uma novidade para mim também, né? Então, esses 2 anos vão ser um pouco focados nisso, não me vejo fazendo releituras de trabalho, assim. O disco que faria 30 agora, em 2020, também é um disco que já teve tanta exposição, o Papa é Pop, que eu acho que não teria mais muito o que falar sobre ele, assim. O Revolta eu senti uma certa necessidade de dizer, cara, eu acho que ninguém se deu conta disso aqui, ó, sabe? Me parecia que não estava pronto o disco ainda, né? Mas depois, agora eu acho que seria mais uma coisa prazerosa para fazer de vez em quando, mas não vejo, assim, na prática, isso acontecendo tão cedo. Obrigado. Valeu. Humberto, bom, o primeiro show foi em janeiro de 85? Janeiro de 85. Entre esse primeiro show e o show de hoje, você acha que o público mineiro vai ter qual permanência e qual superação do que você lá viveu? Então, daquele primeiro show, o que se mantém e o que você, com o passar do tempo, foi adaptando até chegar no show de hoje, 13 de julho de 2019? Cara, eu acho que eu sou um músico muito melhor hoje, muito melhor, e sou muito mais burro também, eu emburreci consideravelmente, o que é uma bênção, assim, que eu sempre fui, acho, muito racional. E agora BH, cara, BH me ensinou e vai seguir ensinando essa geografia emocional do Brasil, assim, entendeu? Que não é o Brasil do litoral, não é o Brasil do norte, não é o Brasil do sul, é um mix, uma amálgama mais real, acho, do que pode ser, do resumo mais próximo do que é o Brasil, assim. Eu acho que as outras regiões trazem coisas muito fortes, a minha, o sul, o norte, o nordeste, o litoral, mas eu acho que se tivesse uma média, assim, é meio a coisa do mineiro, assim. Aqui parece que todo barulho que está sendo em volta, assim, aqui ele é digerido e reprocessado, sabe? Isso tu vê na maneira das pessoas falarem, né? E na sutileza que tem a música mineira, na reverência que se tem pela viola caipira aqui, né? É diferente da viola caipira, é o mesmo instrumento, mas é diferente da maneira como o paulista se relaciona, como nós no sul e o pessoal no nordeste se relaciona com o acordeon, né? Como o litoral se relaciona com a percussão e tal. Eu acho que a BH me ensina isso. E é como se fosse aquele espelho, sabe espelho nessas lojas, quando tu vai comprar roupa, no provador eles põem um espelho com uma luz especial para te sentir bem com qualquer roupa que tu bote, né? Eu acho que BH é um espelho que te deixa bonitinho, sabe, cara? É um espelho que eu gostaria de ter sempre à minha mão. Para a gente vai ser um prazer também. Como você gosta de futebol, Humberto, eu acho que, colocando-se no lugar do Tite um pouquinho assim, se puder olhar para a nossa câmera, o Sou BH, felizmente, tem um público muito legal em todas as frentes e conversa com o mineiro nesse papo reto, assim. Então, a gente tem um canal de diálogo muito legal que eu acho que você, nesse momento, pode convocar, então, no lugar do Tite, aí faz o Humberto a convocação para esses mineiros que estavam quase com os 2 pés hoje, colocarem os 2 pés no KM de Vantagens Hall, às 22 horas. Pode convocar o povo aí que está com você. Pai, não vou convocar, vou fazer um pedido para vocês fazerem um show maravilhoso, como tem feito nesses últimos mais de 20 anos, que sem vocês não tem graça nenhuma, e tenho certeza que talvez para vocês seja, eu acho que espero seja uma noite muito bacana, talvez vocês esqueçam dela uma semana depois,
Mas pode ter certeza que daqui 30 anos eu vou estar aqui dando uma entrevista e me lembrando dessa noite que vai rolar hoje à noite aqui, porque sempre foram noites inesquecíveis aqui. Daqui 30 anos, pode agendar já? Pode agendar já. Só eu não sei se a hora, dar uma meia hora de intervalo, margem de erro. Margem de erro, mas estaríamos aqui 30 anos. Tá legal. Então, Humberto, o Ao Vivo Sou BH agradece muito a sua presença. Foi um prazer. É muito legal para a gente ter no programa pessoas que nós admiramos, né? Não só o momento que ela vive, mas a obra que ela construiu, constrói e em outubro continuará apresentando. Né? Então, agradeço em nome de toda a equipe, agradeço ao Hotel Mercury, que nos recebeu aqui muito bem também, com a estrutura, com o espaço, e que você, não só daqui a 30 anos, possa estar com a gente, mas quem está nos assistindo agora, eu tenho certeza que não vai se esquecer do show daqui uma semana. Mas se quiserem contar uma mentirinha que esqueceu, a gente passa para ele voltar daqui uma semana, a gente lembra de novo. Pô, valeu, cara. Obrigado pelo astral, pelo carinho, pelo respeito com o meu trabalho. Às vezes o pessoal reclama muito assim, de como estão as coisas hoje em dia, com o mundo fragmentado, com a mídia desperta, mas programas como esse assim, fazem com que eu não tenha saudade nenhuma dos anos 80, que tinha 3 canais de TV para a gente falar sempre a mesma coisa, sem se aprofundar. Agradeço. Valeu. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo Ao Vivo Sou BH. Até o show, Dia Mundial do Rock, 22 horas, Humberto Gessinger no KM de Vantagens Hall. Valeu! Valeu!